Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora de diário de um secador. O Inter pode entrar no Z4 já nessa rodada. Qual a chance do Inter cair realmente? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Dizer que é muito difícil do Inter entrar no Z4 já nesta rodada, já nesta quarta-feira, sem mesmo entrar em campo. Porque ele depende de dois resultados. De vitória do Santos contra o Mirassol, que eu acho até possível. O Santos que venceu o Palmeiras no fim de semana, vem embalado, tá mobilizado, quer se recuperar, saiu da zona, inclusive, com essa vitória, e recebe o Mirassol em casa. O Mirassol é um adversário imbatível nos seus domínios e um baita adversário fora dos seus domínios, é óbvio. O Mirassol faz um campeonato espetacular, de exceção, é o melhor estreante da história nos pontos corridos, o campeonato do Mirassol. Agora, o Santos joga em casa, como eu disse, com toda essa mobilização e, cara, é de novo um jogo da vida. O Neymar vem melhorando a sua performance, voltando de lesão. Contra o Flamengo ele jogou, mas a postura dele foi super inadequada, já falamos sobre isso, né? Em termos de líder, de capitão. Contra o Palmeiras já foi bem diferente. Foi um Neymar muito mais colaborativo, um Neymar mais coletivo, mais líder mesmo, carregando o time, mesmo que o Vojvoda tenha insistido em deixar o Robinho no banco, o Roleiser também. A estratégia deu certo, o time venceu. E a Vila foi um caldeirão naquele jogo. Mobilizando a ponto de vencer, no momento, o líder do campeonato. Um dos líderes, né? Porque já não era mais líder, o Flamengo tinha vencido antes o Sport. Mas até então, né? Até nos últimos tempos aí, o líder do campeonato. E um clássico, mesmo que o Palmeiras estivesse desfalcado. O Santos foi lá e fez a parte dele, fazendo gol lá nos acréscimos. Mas ganhou. Então, esse jogo contra o Mirassol é mais um jogo desses, um jogo da vida do Santos, para o Santos resolver a sua parada. Esse resultado eu até acho que pode acontecer. Achei ele mais provável. O problema é o outro. O Vitória encara o Palmeiras no Allianz Parque. Pela 34ª, ou 35ª, que eu já me perdi aqui, 34ª rodada, o jogo seria Vitória e Bragantino em Bragança Paulista. Acho que esse jogo era super possível do Vitória vencer. Mas esse jogo ainda não tem data. Porque o Vitória está jogando com o Palmeiras numa rodada antecipada, lá 37ª, se eu não me engano, para acomodar ali o calendário, na medida em que o Palmeiras vai viajar para Lima semana que vem, né, no Peru, para jogar a final da Libertadores. Então, esse jogo é antecipado com o Palmeiras, do Vitória. E aí eu acho mais difícil. Até porque o Palmeiras perdeu a liderança para o Flamengo, está mordido pela derrota contra o Santos, e vai precisar fazer o resultado, senão vai ver o título ir embora. Caso aconteça do Vitória vencer o Palmeiras em São Paulo, que eu acho assim improvável, quase impossível, e o Santos vencer o Mirassol, o Inter entrará no Z4 automaticamente, mesmo sem jogar. E aí, se ele for derrotado para o Ceará, esse jogo acontece na quinta-feira, às 9h30 da noite, aí sim, ao final da rodada, ele estará efetivamente na zona do rebaixamento. Vamos lá, esse cenário é muito difícil de acontecer. Não pela derrota do Inter, não pela vitória do Santos, mas sim pela vitória do Vitória sobre o Palmeiras. Esse resultado eu acho muito difícil que aconteça. Mas vamos lá, vamos encarar o lógico aqui, a tendência e a possibilidade de dois desses três resultados. Vamos imaginar que o Vitória perca o seu jogo para o Palmeiras, que eu acho que é uma tendência. O Vitória permanece com 35 pontos. Só que eu também acho que o Inter perde para o Ceará. O Inter permanece com 37 pontos. E, portanto, 2 pontos do Z4. E eu acho que o Santos pode muito bem fazer o resultado, pelo menos garantir um empate diante do Mirassol. Se ele empatar, ele vai ficar com os mesmos 37 do Inter, mas no saldo ele fica abaixo ainda. Estaríamos na mesma situação. Se ele ganha, ele vai a 39 e empurra o Inter para a 16ª posição. O guardião do Z4. O time fora do Z4. 2 pontos do Vitória. Só que aí, a gente vai para a próxima rodada.
E na próxima rodada tem simplesmente Inter e Santos no Beira-Rio. Aí vira uma decisão, né? Só que o Vitória, meus amigos, o Vitória tem o Sport na Ilha do Retiro, nessa rodada em que o Inter pega o Santos. O Sport foi matematicamente, está confirmado o rebaixamento depois da derrota para o Flamengo no final de semana, no sábado. O Sport já foi. E o Sport, cara, o Sport tá assim... O Wallace Borges, que eu gosto muito lá da TNT, ele usou uma expressão: o Sport é um time colapsado. Os caras, assim, ganhando o jogo contra o Flamengo, abriram a caixa de ferramenta. Mesmo com cartão amarelo, o cara me dá um carrinho absurdo para ser expulso no primeiro tempo. E aí a vaca foi pro brejo. Contra o Galo chegou a vencer por 2-0, tomou um 4-2. Tomou um 5-1 do Flamengo de virada. Então o Sport não tem mais força para nada. E o Vitória tá mobilizado. Sabe que esse é o jogo da vida. Então é muito possível do Vitória vencer o Sport. E Inter e Santos vão acabar, tipo assim, mantendo como está na próxima rodada, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o cenário se altera pouco, exatamente porque o Vitória perde para o Palmeiras, e aí o Inter não desgarra, porque eu acho que ele não ganha do Ceará. É tudo possibilidade agora, né? Na próxima rodada, aí é o seguinte, aí eu acho que o Vitória ganha do Sport e Inter e Santos definem quem que cai. Pro Z4 nesse momento, faltando 3 jogos ainda, né? 6, 7, 8, Bom, gente, a grande questão é o seguinte, o Inter ele está caminhando vagarosamente, é verdade, mas ele está caminhando para o Z4. Se eu for levar em conta os últimos resultados, os desempenhos e o desempenho da ponta de baixo. Porque a grande questão é essa. O Inter ele não esboça nenhuma capacidade de reação. O Ramon e o Emiliano Dias foram contratados há cerca de 2 meses, pode ser? Não, nem isso. 40 dias. E não conseguiram melhorar o time. O aproveitamento deles é pífio, é bizarro, é menos de 30%. E eles conseguiram mexer no time diversas vezes e não conseguiram nada de positivo. E no último jogo, foi meio que o esquema dos jogadores, né? Do Roger, o 4-2-3-1, um time que o time estava mais acostumado a jogar. E mesmo assim, não funcionou. Aquele empate com o Bahia é super frustrante na reta final. Que também colocou um desânimo na dupla, Ramon e Emiliano Dias, que ficam num processo de negação, de que o Inter não está no Z4, portanto não pode se preocupar. Mas quando a gente vai para o campo, em termos de desempenho, jogou bem contra o Bahia. Mas não ganhou. E cedeu um empate no fim, estando ganhando por 2-0. Jogou bem contra o Galo. 70 minutos com um jogador a mais. Em casa. O jogo terminou 0-0. E fora outros resultados, né? A partida diante do Vitória, por exemplo, lá no Barradão, foi deplorável. Foi 1-0 para o Vitória e poderia ter sido muito mais. Então o Inter está jogando menos do que os seus concorrentes. Do que o Santos, que se mobilizou. Do que o Fortaleza, que mal e mal consegue um empatezinho aqui, outro ali, mesmo jogando mal, né? Conseguiu uma reação com o Galo aí, depois de estar perdendo por 3-1, empatou em 3-3 num hat-trick de Daverson. O Vitória está se mobilizando, contratou o Jair Ventura no mesmo momento que o Ramon Dias e o Vitória melhorou. O Vitória estava praticamente fora da disputa, cara. Tava no Z4, estava rebaixado. E o Vitória reagiu. Sai da zona, volta para a zona, mas tá ali, tá brigando. O Santos, como eu disse, mobilizou. O Juventude, cara, conseguiu uns pontinhos aqui, outro ali, ganhou do Vasco fora de casa. Não sei se é o suficiente para escapar. Acho que o Fortaleza e o Juventude já foram. Mas, cara, me parece nesse momento ter uma vaga ainda. E essa vaga, ela é de quem tá jogando menos. E nesse momento é o Inter que tá jogando menos. O Inter pode reagir, fazer um jogo assim, ou até mesmo nem jogar tão bem, mas daqui a pouco, sei lá, um pênalti, um chute que desvia, o goleiro resolve pegar tudo, aquela coisa, dá tudo certo naquele dia. Pronto. O Inter ganha por 1-0 do Ceará fora de casa, acabou. E esse vídeo aqui envelhece mal pra caramba.
Chico, seu secador, tô secando mesmo, né? Você tentou zicar, deu tudo errado, não sei o que, pode acontecer. Futebol tem disso, porque o Inter ainda tá vivo. E o Inter, se vencer o Ceará, vai para 40 pontos. E aí vai ter 3 jogos finais aí para, enfim, conseguir 1, 2 pontinhos. Acabou, né? Recebe o Bragantino em casa na última rodada. Mesmo com chances remotas, aí ele realmente dá um chega para lá considerável na crise. Mas a tendência não é essa. Com tudo que eu estou vendo o Inter enfrentar, com o anímico do time lá embaixo, com a comissão técnica me parecendo meio perdida, sem amparo, com várias informações de bastidores, né, de rusgas entre diretoria e elenco, com direito de imagem que atrasa aqui, repactua ali e tal, com um distanciamento entre o D'Alessandro, que era o cara para fazer esse elan, né, entre o elenco e diretoria, não conseguindo, com tudo isso acontecendo, a possibilidade que eu já achei muito mais distante, ela é real e concreta. Se o Inter não ganhar do Ceará nesta quinta-feira, mesmo que o Santos não vença o Mirassol, mesmo que o Vitória não vença o Palmeiras, se o Inter não vencer o Ceará, esse jogo Inter e Santos promete e promete muito. O que você acha que vai acontecer? Você acha que eu estou me iludindo muito de que o Inter pode? Mas eu vou falar a verdade. Mesmo achando isso, eu ainda acho muito difícil, tá? E sempre falei, não dá mais tempo do Inter cair, só que tá dando tempo. Tá dando tempo e agora tem tempo. Tem tempo. Basta ele continuar fazendo o que ele tá fazendo. O que pode mudar é se o Inter modificar esse cenário. Ele jogar o que não tem jogado, ele reagir. O Santos reagiu, o Fortaleza reagiu, mesmo não dando mais tempo, eu acho. O Vitória tá reagindo. E o Inter? Vai reagir? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!